nos dias de frio, a tendência é que a gente prefira estar encolhido embaixo das cobertas, do edredom, pois saiba que mesmo no inverno não se deve abandonar os exercícios físicos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor de Educação Física da UBRA, Carlos Macedo. Seja bem-vindo, professor. Vamos, eu já estou me exercitando. O pessoal já se esquentou aqui no estúdio com forró, o pessoal que está em casa também já deu uma levantada, o pessoal já se mexeu. Por que é importante fazer exercícios físicos mesmo no inverno? Muita gente fica com aquela preguiça, com aquele frio e acaba não se mexendo. A pessoa fica com mais frio, não se movimentando no inverno também? Sim, é verdade. Aliás, é interessante, dançar é um excelente exercício. Melhora a capacidade aeróbica, diverte e também pode proporcionar um gasto calórico bastante interessante. Então, o trabalho aí feito pelo pessoal do Maria Bonita também tem esse aspecto promotor de saúde. Bom, o exercício ele é fundamental para a saúde do indivíduo e ele tem efeitos agudos que permanecem durante pouco tempo e tem efeitos crônicos que permanecem mais tempo no organismo. Quando, em função da preguiça, a gente para de fazer atividade física no inverno, muitos desses efeitos, principalmente os agudos, são perdidos e isso acarreta em prejuízos para a nossa saúde. Por exemplo, assim, hoje um dos maiores males em termos de saúde pública é a chamada aterosclerose, a formação da placa aterosclerótica. E o que acontece no inverno? Com o frio, o nosso gasto calórico, a nossa perda de calor para o meio externo aumenta um pouco. Alguns artigos falam em aproximadamente 5%. Isso, naturalmente, exigiria uma maior ingesta calórica, só que, via de regra, a gente não aumenta em 5%. É verdade. Não é em 50% ou 500%. Exatamente. E o que acontece? Em função do frio, nos agrada muito alimentos calóricos, alimentos gordurosos, e esses alimentos ficam circulando na corrente sanguínea, se depositam e futuramente vão nos causar infarto, AVC. Hoje se sabe que o exercício ele é um poderoso protetor dessas doenças, só que ele só funciona se feito regularmente. Então é muito preocupante quando a pessoa interrompe a atividade física no inverno, principalmente quando se sabe que, via de regra, ela piora a qualidade da sua alimentação. Então essa associação de obesidade com alimentos mais gordurosos é realmente um fator preocupante. Agora, professor, o que o senhor indicaria, além da dança, que é um excelente exercício, como já disseste, mas a caminhada, a bicicleta, a academia nos protege do frio, a bicicleta vai nos expor. Há um pouco tempo atrás se discutia se, por exemplo, a gente teria que fazer meia hora de caminhada ou mais para ter algum efeito. E algumas pessoas, ou alguns profissionais, estavam dizendo que, bom, se a gente não tem tempo com a vida corrida, se a gente não consegue fazer meia hora, 40 minutos, uma hora direto de caminhada, se a gente parcelasse essa caminhada até para não se expor tanto ao frio. É possível combinar essas formas para não deixar o corpo aí, daqui a pouco está gripado, e aí não vai se exercitar mesmo, né? Perfeitamente. Há um tempo atrás se acreditava que menos de 20 minutos de exercício não tinha efeito sobre o organismo. Felizmente, nós conseguimos mostrar que isso não é verdade. Inclusive, hoje tem muitos estudos em que se faz turnos de 5 minutos de exercício, algumas vezes ao dia, e isso às vezes apresenta resultados tão bons, às vezes até melhores do que aquele exercício feito de forma contínua. Então, nós temos percebido que assim, o que importa é que a pessoa consiga acumular ao longo do dia e ao longo da semana uma certa quantidade de exercício. E quanto ao melhor tipo de exercício, isso é muito pessoal. A Organização Mundial de Saúde, ela se preocupa muito que as pessoas façam exercício com regularidade. Então, o que a Organização Mundial ela costuma dizer? O melhor exercício é aquele que tu faz, aquele que tu consegue incorporar na tua rotina e que, de alguma maneira, ele acontece. Não adianta que o meu professor, o meu nutricionista, o meu médico me diga que o melhor exercício para mim é natação, eu odeio nadar. E aí não vai acontecer o exercício. E nessa época, assim, até uma dica que a gente pode dar para as pessoas é o seguinte: tente não engordar, tente consultar um nutricionista, fazer um controle da sua alimentação, tente consultar um professor de educação física, porque o efeito sanfona, ele tem, além dos seus problemas de saúde, ele também tem problemas estéticos complicados. Veja bem,
A cada vez que nós engordamos um pouco, nós engordamos mais naquelas regiões onde nós temos predisposição genética para acumular. E cada vez que nós emagrecemos, nós não emagrecemos tanto nessas regiões. Então, quem costuma fazer esse efeito sanfona todo o inverno, com o passar dos anos, começa a acumular bolsões de gordura em algumas regiões do corpo, que lhe causam problemas estéticos, às vezes sérios. E se, por um lado, isso é sacanagem, né? A gente sabe que existe depósito localizado de gordura, mas não existe perda localizada de gordura. Não existe? Não existe, só na mesa do cirurgião. Olha só. Não, é verdade. Eu estou vivendo isso, né, Perdigão? Não existe perda localizada de gordura. Eu perdi medida, mas, por exemplo, a da barriga e a lateral é a mais difícil. Sim. Ela está demorando para sair. E isso obedece a fatores genéticos. Que são os biotipos pera, como dizem. Pera, que geralmente é o tipo da mulher, e maçã, que geralmente é o biotipo do homem, né? E para a terceira idade que continuam fazendo exercícios, eu não sei se é só para a terceira idade ou se para as pessoas em geral também. O exercício no inverno, ele tem que ter alguns cuidados, como o aquecimento, por exemplo? O exercício no inverno, ele requer cuidados assim do tipo, um pouco mais de aquecimento, né, para que a pessoa se sinta melhor durante a realização do exercício. O frio não é exatamente um problema. O que é problema, porque baixa a nossa imunidade e nos predispõe a doenças, é o estresse causado pelas alterações bruscas de temperatura. Então, a pessoa procurar se cuidar, se agasalhar bem, né? Não se expor a alterações muito bruscas na temperatura. E o mais importante é o seguinte, que em termos de tipo de exercício, nós devemos dar ênfase a 3 aspectos. Tá? Nós precisamos de exercícios nos quais nós façamos força para manter a nossa massa magra. Nós precisamos de exercícios aeróbicos para melhorar a nossa capacidade cardiovascular e nós precisamos de exercício de alongamento, né, para manter uma boa amplitude das articulações, uma boa facilidade no deslocamento, na realização das atividades do dia a dia. Isso vale para o idoso também. Agora, o alongamento a gente também não pode esquecer. O músculo ele fica mais frio, como a gente pode imaginar. Olha, eu estou congelado hoje, então está tudo duro. Não tem essa relação, né, professor? Um pouco tem, sim, um pouco tem. Em dias quentes nós temos um pouco mais de elasticidade muscular, os nossos músculos ficam elásticos, nós ficamos mais flexíveis. E em dias frios a gente perde um pouquinho de elasticidade. Isso aí você pode verificar na prática. Se você dá uma corrida de 5, 10, 15 minutos e aumenta a sua temperatura muscular, logo em seguida você consegue fazer um alongamento numa maior amplitude. Sim. Então, o frio, ele, entre aspas, enrijece um pouco as nossas articulações, os nossos músculos, fazendo que, para que haja um bom-estar na nossa realização das tarefas do dia a dia, o alongamento seja um dos exercícios, a flexibilidade seja uma das qualidades físicas que a gente dê ênfase nessa época, sim. Então não é mito, gente, é verdade mesmo. A gente fica meio congelado, de certa forma. E rapidinho, professor, para encerrar a entrevista, as pessoas que são cardíacas, a gente sabe que no inverno há mais risco de ter um infarto, por exemplo, né, com o frio. É recomendado que essas pessoas que são cardíacos, que normalmente é recomendação de fazer uma caminhada e no verão fazem, né, de repente, alguma caminhada e no inverno eles têm que reduzir essa caminhada, reduzir o ritmo, tem alguma orientação? O que acontece é o seguinte, existe uma infinidade de cardiopatias, inclusive algumas tão graves que contraindicam o exercício físico. Né? Mas na grande maioria das cardiopatias, o exercício físico ele não é só permitido, como ele é desejável. E cada caso é absolutamente particular, e isso tem que ser discutido entre o médico e o professor de educação física, para que naquele caso específico se determine qual é a melhor atividade e qual a intensidade do exercício. Isso sempre é um trabalho em equipe. Agora eu quero que o professor, para encerrar com uma última ideia, que as pessoas entendam que o exercício físico não é só para a perda do peso, né, professor? É importantíssimo para a nossa saúde. O principal aspecto do exercício físico é a saúde. Inclusive, alguns organismos de saúde consideram a pessoa sedentária uma pessoa doente. Né? É chamado de doença hipocinética, porque a ausência do exercício regular nos leva a problemas osteoarticulares, problemas cardiovasculares, muitas vezes problemas emocionais, aumento de pressão arterial, aumento de peso, obesidade, síndrome metabólica.
é inúmera a quantidade de doenças que podem advir do sedentarismo. Portanto, o exercício regular e com orientação é fundamental para uma boa saúde do indivíduo. Muito obrigado, professor, pela aula e vou Prazer. continuar com a indicação do professor dançando com a Maria Bonita agora na sequência, mas eu quero agradecer a disponibilidade e as informações do professor Carlos de Macedo. Seja sempre bem-vindo, professor de Educação Física da UBRA. Conte comigo sempre que precisar.